Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale, professor de Direito Constitucional, e nesse vídeo vamos dar início ao estudo das funções essenciais à Justiça. Primeiro ponto que eu gostaria de comentar é o seguinte: por que esse nome, Funções Essenciais à Justiça? Veja só, existe um princípio denominado princípio da inércia. Esse princípio se aplica ao exercício da jurisdição. Segundo esse princípio, a jurisdição ela não se exerce de ofício, ou seja, o Poder Judiciário não exerce a jurisdição de ofício. Não, ele exerce a jurisdição sendo provocado. As funções essenciais da Justiça desempenham esse relevante papel de provocar, de algum modo, o Poder Judiciário a que este exerça a jurisdição, tá? Então vejam só, aqui na tela comigo, ó, primeiro ponto, o que é o princípio da inércia? O princípio da inércia é um princípio segundo o qual o Poder Judiciário não atua de ofício. Ele atua mediante provocação. E aí, essas funções essenciais da Justiça, essas instituições assim denominadas, é que terão esse relevante papel de provocar, de algum modo, o Poder Judiciário para que exerça a jurisdição. Quando eu falo em funções essenciais da Justiça, eu estou me referindo a quais instituições? Vem aqui na tela comigo. Quando eu falo em funções essenciais da Justiça, estou me referindo ao Ministério Público, a Advocacia Pública, também a Defensoria Pública, e ainda a Advocacia, que eu posso falar só advocacia, ou então advocacia privada. Então, quando eu falo de funções essenciais da Justiça, estou falando dessas 4 funções aqui. Muita atenção, porque muita gente boa se esquece de mencionar a advocacia privada como sendo uma função essencial da Justiça, né? A advocacia privada, ou simplesmente a advocacia, também é uma função essencial da Justiça, tá? As funções essenciais da Justiça, observem só, elas não integram o Poder Judiciário. O Ministério Público e a Defensoria Pública, Ministério Público e Defensoria Pública, são instituições autônomas. Então, o Ministério Público é autônomo, a Defensoria Pública é autônoma, né? A Advocacia Pública, por sua vez, ela integra o Poder Executivo. Integra o Poder Executivo. E a advocacia privada não faz sentido em falar nem em autonomia, nem em vinculação a qualquer poder. Mas fique atento, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública não integram de maneira nenhuma o Poder Judiciário, né? E por incrível que pareça, tem gente ainda que está iniciando nos estudos que acha que o Ministério Público integra o Judiciário. Não, tá? Ministério Público e Defensoria Pública são instituições autônomas e independentes. Tem autonomia organizacional, administrativa, tem inclusive autonomia financeira. Por outro lado, a Advocacia Pública, ela integra o Poder Executivo. Mas continuando, agora nós vamos falar de cada uma dessas funções essenciais, a Justiça começando pelo Ministério Público. Então comecemos aqui com conceito e natureza jurídica do Ministério Público. Bom, eu digo para vocês aqui em primeiro lugar o seguinte, que o Ministério Público é uma instituição permanente. Instituição permanente. O que significa dizer que ele é permanente? O Ministério Público não é uma instituição de governo. É mais do que isso. O Ministério Público, na condição de instituição permanente, é uma instituição de Estado, é uma instituição do Estado brasileiro. Por isso, permanente, né? Passam os governos se sucedem um após o outro,
mas o Estado brasileiro continua. O Ministério Público é uma instituição de Estado, por isso nós dizemos que é uma instituição permanente. O Ministério Público também é dotado de autonomia. É uma instituição autônoma e independente. Nós vamos estudar com mais detalhes a respeito dessa autonomia, dessa independência do Ministério Público. Mas saiba, desde já, o Ministério Público, ele não depende, ele não tem nenhuma relação de subordinação a qualquer poder da República. Não. Ele não está subordinado a nenhum poder do Estado. Ele tem autonomia e ele tem independência. Não, veja, o presidente da República, nós vamos ver depois, é ele, presidente da República, que nomeia o procurador-geral da República, após a aprovação do Senado Federal. Mas veja, será que o procurador-geral da República está subordinado ao presidente? Obviamente que não. Ele é nomeado pelo presidente, mas ele não tem qualquer relação de subordinação ao presidente da República, tá? Joia. E qual é a missão institucional do Ministério Público? Tá aqui, ó, no artigo 127, tá previsto que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, aí vem as missões dele, ó, defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então essas aqui são as missões do Ministério Público: defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático e defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Às vezes vem pegadinhas em prova em relação a esse finalzinho aqui, ó. Vem a banca e fala assim, ó: o Ministério Público, ele é responsável, ele tem como missão institucional a defesa dos interesses sociais e individuais disponíveis. Aí o que você marca? Errado, né? O que ele vai defender são os interesses sociais e individuais indisponíveis. Aí a banca vai e troca esse detalhezinho só para você errar na hora do concurso, tá? Então, atenção, interesses sociais e individuais indisponíveis. São esses que o Ministério Público busca resguardar, tá? Vamos lá, vamos em frente. Falando um pouco sobre a organização e estrutura do Ministério Público. A Constituição prevê a existência do MPU, Ministério Público da União, e ainda a existência dos Ministérios Públicos dos Estados, dos MPEs, né? Aí cada estado vai ter o seu Ministério Público Estadual. Mas veja só, quando eu falo em Ministério Público da União, tem que ficar claro na cabeça de vocês que o Ministério Público da União, ele abrange, veja, o Ministério Público Federal, ele abrange o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e ainda o Ministério Público do DF e territórios, tá? Tranquilo, gente? Então, quem faz lá o concurso pro MPU, né? De analista, de técnico do MPU. Quem faz o concurso de técnico do MPU, análise do MPU, ele pode trabalhar ou no Ministério Público Federal, ou no Ministério Público Militar, no Ministério Público do Trabalho, ou ainda no Ministério Público do DF e territórios. Esses aí são, esses quatro, eles compõem, eles integram o Ministério Público da União. No âmbito dos estados, cada estado vai ter o seu Ministério Público, ok? A chefia do Ministério Público da União compete ao Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República é o chefe do MPU. Ao passo que aqui, ó, no âmbito dos estados, o chefe do Ministério Público de cada estado é o Procurador-Geral de Justiça. É o chefe do MPE, né, de cada estado. Tranquilo, gente? É importante nós falarmos aqui também a respeito das leis de organização. Veja só, a Constituição Federal prevê que a organização do MPU, do Ministério Público da União, será objeto de uma lei complementar,
uma lei complementar federal. Lei complementar federal. O grande questionamento aqui é saber o seguinte: de quem é a iniciativa dessa lei complementar federal que organiza o Ministério Público da União? Meus amigos, a iniciativa dessa lei complementar é uma iniciativa concorrente. Iniciativa concorrente, sabe de quem? Iniciativa concorrente do presidente da República e do Procurador-Geral da República, que é o chefe do MPU, ok? Então, o que essa lei complementar federal vai fazer? Ela vai organizar o Ministério Público da União. O que significa dizer que é uma iniciativa concorrente? Que tanto o presidente da República pode apresentar esse projeto dessa lei complementar, quanto o Procurador-Geral da República pode apresentar esse projeto de lei complementar, né? Qualquer um deles pode apresentar, por isso pode ter a iniciativa desse projeto de lei. Por isso falamos em iniciativa concorrente. Temos ainda a organização do Ministério Público de cada estado. Organização do MPE. E aí é do MPE de cada estado. Também terá que ser objeto de lei complementar, mas uma lei complementar estadual. Cada estado edita a lei complementar que organiza o seu próprio Ministério Público. Aqui também a iniciativa é concorrente, certo? A iniciativa aqui também será concorrente. E quais são as autoridades que podem apresentar esse projeto de lei aqui? O governador do estado, que é o chefe do Poder Executivo, e o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do estado, tá? Ainda existe a previsão de uma outra lei, mas aqui, ó, não é uma lei complementar agora. Veja, dispor sobre normas gerais de organização, dos MPS, tá? Normas gerais de organização dos MPS e também do MPDFT, tá? Aqui, gente, dispor sobre normas gerais. Veja, não estou falando mais de organização. Organização do MPU, Lei Complementar Federal. Organização do MPE, Lei Complementar Estadual. Aqui, estou falando de normas gerais de organização dos MPEs e MPDFT. Aqui, será objeto de uma lei ordinária federal. A União pode editar uma lei federal, uma lei ordinária, portanto, para dispor sobre normas gerais de organização do MPE e do MPDFT, tá? Meus amigos, eu pergunto para vocês, será que existe algum tipo de hierarquia entre Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados? Obviamente que não. Não há hierarquia. Aliás, até se fala que o Ministério Público ele tem um caráter nacional, né? Seria uma instituição única, mas que está organicamente dividida, até para que se observe o Pacto Federativo, até para que se observe a repartição de competências federativas. Mas o Ministério Público, ele é único, é uma instituição única, é uma instituição de caráter nacional. Assim como no caso do Poder Judiciário, né? Eu falei já, quando nós estudamos o Poder Judiciário, eu disse, o Poder Judiciário é uma instituição que tem caráter unitário, Poder Judiciário nacional. Mesma coisa aqui para o Ministério Público. Existe uma divisão orgânica de funções, mas essa divisão orgânica é apenas para que seja respeitada a repartição de competências federativas, tá? Vamos seguir em frente? Falando em princípios institucionais do Ministério Público. Quais são os princípios institucionais? Muita gente boa confunde isso aqui. Você não vai se confundir, aqui é tranquilo de saber para a prova. São princípios institucionais do Ministério Público? Primeiro, a unidade. Unidade. Segundo, a indivisibilidade.
indivisibilidade. E terceiro, a independência funcional. Muita gente se confunde quando a prova fala de princípios institucionais, muita gente acha que está tratando das garantias. Não. Né? Porque quando nós falamos em garantias, nós vamos estudar mais à frente, garantias aí é vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios. Aqui nós estamos falando de princípios institucionais, dos princípios da instituição Ministério Público, e não de garantias de cada membro, tá? A vitaliciedade é uma garantia do membro do MP, né? Do membro do Ministério Público. Aqui nós estamos falando de princípios da instituição Ministério Público. Então vamos lá. Primeiro princípio aqui é o princípio da unidade. Tem tudo a ver com o que eu já comentei. Veja, pelo princípio da unidade, o Ministério Público ele deve ser considerado uma única instituição. O MP é uma única instituição e, na condição de única instituição, ele é chefiado por um único procurador-geral, tá? Vejam, existe entendimento no STF, inclusive, e é um entendimento de certo modo recente, em que, havendo um conflito de atribuições, veja só, um conflito de atribuições entre um membro do Ministério Público Federal e um membro do Ministério Público de algum estado, esse conflito será solucionado pelo Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República, que seria uma espécie de representante nacional do Ministério Público. Então veja, pelo princípio da unidade, o Ministério Público é uma instituição única, é um órgão único, sob a chefia de um único procurador-geral. Um conflito de atribuições entre um membro do Ministério Público Federal e um membro do Ministério Público do Estado é solucionado pelo Procurador-Geral da República, entendimento do STF. Do mesmo modo, por analogia, um conflito entre um membro de um determinado Ministério Público de um Estado e um membro de um Ministério Público de outro Estado vai ser solucionado também pelo Procurador-Geral da República. Sempre aí na condição de representante nacional do Ministério Público, ok? Então esse é o princípio da unidade. Temos ainda o princípio da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade, que nós podemos dizer que ele é consequência do princípio da unidade. Então vou dizer aqui, ó, que ele é corolário, ele é consequência, ele é corolário do princípio da unidade. Vamos entender melhor por que ele é consequência, por que ele é corolário do princípio da unidade. Veja só, pelo princípio da indivisibilidade, os membros do MP não estão vinculados a um processo. Ou seja, eles podem ser substituídos no processo. Eles não estão vinculados. Não estão vinculados a um processo. Ou seja, eles podem ser substituídos por outro membro do Ministério Público. Por que isso deriva do princípio da unidade? Veja só, quando um membro do Ministério Público atua, pelo princípio da unidade, quando o membro do Ministério Público atua, ele está atuando na condição de representante do Ministério Público, tá? Ele não está atuando quando um membro do MP, um procurador da República, ou então um promotor de justiça do Estado, né? Quando ele atua, ele está representando o Ministério Público e não representando a sua pessoa, ele próprio. Não, quando ele atua, ele representa o Ministério Público. Tá? Então, por isso, ele não está vinculado a um processo. Ele não está vinculado ao processo. Ele, na verdade, pode ser substituído por outro. Claro que essa substituição
não pode acontecer assim de qualquer maneira. Veja só, é possível que um membro do Ministério Público seja substituído no decorrer de um processo, mas segundo critérios objetivos, critérios pré-determinados, sob pena de se haver prejuízos à independência funcional, né? Sob pena, né, de se violar também a figura do promotor natural, que nós vamos estudar mais à frente, né? Então, veja, é possível a substituição de um membro do Ministério Público no decorrer do processo? Sim, é possível, porque pelo princípio da indivisibilidade, os membros do MP não estão vinculados a um processo. Então, consequência, eles podem ser substituídos. Agora, para que eles sejam substituídos, tem que ser observados critérios objetivos, né? Então, tem que se observar critérios objetivos e pré-determinados. E não só isso, tem que ser da mesma carreira, né? Você não vai substituir num processo um membro do MPF por um membro do MPT, né? Do Ministério Público do Trabalho. Não. Então, tem que ser da mesma carreira. Tudo bem? Esse é o princípio da indivisibilidade. E vamos falar agora do princípio da independência funcional. O princípio da independência funcional tem duas acepções diferentes. Duas acepções. Primeiro, eu tenho uma acepção que nos revela uma independência externa, né, em relação a todos os outros órgãos, né? Então, uma no âmbito externo, e outra no âmbito interno. Então, são duas acepções diferentes da independência funcional. Vamos entender melhor. Então, primeiro, falando da primeira acepção, independência funcional no âmbito externo. O Ministério Público, ele não está sujeito à interferência de nenhum dos poderes da República. O Ministério Público não está sujeito à interferência do Legislativo, à interferência do Executivo. Não, ele tem independência para atuar, tem independência para cumprir a sua missão institucional. Quando nós falamos de uma independência no âmbito interno, estou me referindo ao fato de que não há um membro do Ministério Público, né, imaginar um procurador da República que está atuando na Lava Jato, ou então em alguma outra investigação. Ele não está hierarquicamente, funcionalmente subordinado a ninguém. Ele não tem chefe. Ele não está funcionalmente subordinado ao Procurador-Geral da República. Não. A subordinação que existe é uma subordinação meramente administrativa, tá? Não há hierarquia funcional, portanto. O que nós vamos ter é uma subordinação administrativa. Apenas, tão somente isso, tá? O que visa garantir que o membro do Ministério Público atue com independência, com imparcialidade, sem se sujeitar a pressões políticas. Tudo bem? Joia. Continuando ainda. Aqui, a respeito da independência funcional, eu digo para vocês o seguinte: a independência funcional, ela limita o princípio da indivisibilidade. Como assim? Limita o princípio da indivisibilidade porque, vejam, pelo princípio da indivisibilidade, os membros do Ministério Público não estão vinculados a um processo. Ou seja, podem ser substituídos. Isso, todavia, pode vir a trazer prejuízos. Veja, a substituição de um membro do Ministério Público pode trazer prejuízos na medida em que a substituição pode ser feita com o objetivo de afastar aquele membro do MP do processo. Afastar por quê? Porque ele está, sabe? Ele está correndo atrás, ele está realmente fazendo um bom trabalho. Então aí podem fatores externos quererem afastá-lo do exercício das suas atribuições, né? Então vejam, por isso é que se exige
em nome da independência funcional, é que se exige o respeito a critérios objetivos e pré-determinados para que um membro do Ministério Público seja substituído no processo. Tá? Então, observem que a independência funcional limita a indivisibilidade. Pela indivisibilidade, os membros do MP podem ser substituídos no processo, mas, em nome da independência funcional, essa substituição tem que observar critérios objetivos e pré-determinados e ainda tem que ser um membro da mesma carreira, tá? Vamos lá, vamos falar agora do princípio do promotor natural. O princípio do promotor natural, ele é um princípio implícito, tá? Ele não está explícito no texto constitucional. Ele é um princípio implícito, já reconhecido pelo STF, e que deriva do princípio do juiz natural. A Constituição fala do juiz natural do seguinte modo, ela diz lá, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Esse é o princípio do juiz natural. E, decorrendo desse princípio do juiz natural, nós temos o princípio do promotor natural. Então, vejam, as regras para se determinar quem será o membro do MP, o membro do Ministério Público, responsável pelo processo, elas têm que ser regras claras, baseadas em critérios objetivos pré-determinados. O que se busca evitar é a designação casuística de um membro do MP para atuar em um determinado processo, né? O que se busca evitar aqui é a figura do acusador de exceção. Lá, quando a gente fala do princípio do juízo natural, nós falamos, né, que é vedado, não podem ser admitidos tribunais de exceção, né? Aqui é o seguinte, não haverá acusador de exceção. Ou seja, qual é o membro do MP que atua em um determinado processo? É o membro que assim estiver previsto para atuar, segundo as regras objetivas de determinação de competência. Tranquilo? Então, busca-se com isso evitar designações casuísticas, designações arbitrárias. Busca-se evitar que um membro do Ministério Público seja designado por um processo porque ele é um desafeto pessoal daquele que vai ser acusado, né? Então, com isso evita-se o acusador de exceção. Tranquilo? Esse é o princípio do promotor natural. Vamos seguir em frente? Vamos falar agora da autonomia do Ministério Público. A autonomia do Ministério Público, ela se revela de diferentes maneiras. Primeiro, eu posso falar numa autonomia administrativa. Posso falar numa autonomia funcional. E ainda posso me referir também a uma autonomia orçamentário-financeira, né? Autonomia orçamentário-financeira. Vamos entender um pouco mais aqui. Bom, autonomia administrativa, autonomia funcional e autonomia orçamentário-financeira, juntas, elas permitem o que a doutrina chama de, entre aspas, autogoverno do Ministério Público. Pela autonomia administrativa, veja só, o Ministério Público ele vai ter autonomia para organizar o seu funcionamento. Ele vai ter autonomia para organizar a sua estrutura. Vai ter autonomia, por exemplo, para celebrar contratos administrativos em nome da instituição. Vai ter autonomia para realizar um concurso público para provimento de cargos. Isso tudo é autonomia administrativa, né? Complementando isso, eu digo que com base na autonomia administrativa, o MP ele pode propor projetos de lei sobre algumas matérias. Ele pode propor projetos de lei sobre, vamos lá, vamos falar dos projetos de lei que ele pode propor.
ele pode propor projetos de lei que tratam de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares. O Ministério Público, ele também pode propor projeto de lei que versa sobre política remuneratória dos seus servidores e membros, né? Política remuneratória. Pode propor projeto de lei que versa sobre planos de carreira. Certo? Tudo isso aqui, ó, tá no campo da autonomia do Ministério Público, autonomia administrativa. E eu digo ainda, ó, lei de organização do MP. A lei que trata de organização do MP. Aí temos a organização do MPU. Uma lei complementar, né? Então, a organização do MP sempre vai ser objeto de lei complementar. Seja uma lei complementar federal, no caso de organização do Ministério Público da União, seja uma lei complementar estadual, no caso de organização do Ministério Público do Estado, né? Em qualquer dos casos, a iniciativa desse projeto de lei complementar será concorrente entre o chefe do Poder Executivo e o chefe do Ministério Público. Então, no caso, lei complementar que trata da organização do Ministério Público da União é de iniciativa concorrente do Presidente da República e do Procurador-Geral da República, tá? Quando nós falamos aqui em autonomia funcional, isso aqui é bem simples. A autonomia funcional tem tudo a ver com a independência funcional, né? Autonomia funcional nos diz que, olha, o Ministério Público não está subordinado a nenhum dos poderes da República. Não, ele vai atuar sem interferências externas. Os membros do MP têm liberdade para atuar segundo a sua consciência jurídica, não estando subordinados a ninguém. Existe apenas uma subordinação administrativa, né? Mas não há uma subordinação funcional dos membros do MP. E por último, autonomia orçamentário-financeira. Aqui é o seguinte, meus amigos, o Ministério Público, o MP, pode apresentar, ele tem competência para apresentar, ele apresenta, então, a sua proposta orçamentária. Tá? Ele apresenta a proposta orçamentária para quem? Ele apresenta a proposta orçamentária para o Poder Executivo. Veja, o Poder Executivo, ele recebe proposta orçamentária do Judiciário, ele recebe proposta orçamentária da Defensoria Pública, do Ministério Público, né? E o que o Poder Executivo faz? Ele pega essas propostas, consolida e elabora a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, LOA, que é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, iniciativa reservada dele, né? Vejam, aqui nós não estamos falando de que o Ministério Público apresenta um projeto de lei. Não. Ele apresenta a proposta orçamentária do Ministério Público. Apresenta para quem? Para o chefe do Executivo, né? Manda para o Executivo. Essa proposta orçamentária elaborada pelo Ministério Público, ela tem que observar os limites da LDO. Os limites definidos na LDO. O que é a LDO? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Então, a proposta orçamentária do MP, isso aqui é a regra igualzinha lá para o Judiciário, também para a Defensoria Pública. Essa proposta orçamentária do MP tem que observar os limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos imaginar o seguinte, que o MP não apresenta a proposta orçamentária. O que acontece? Vamos colocar aqui, caso o MP, vamos imaginar que o MP não apresenta a sua proposta orçamentária. O que acontece, gente, se o MP não apresenta a proposta orçamentária? Nesse caso, o Poder Executivo irá considerar os valores
da lei orçamentária, da LOA, que está em vigor. Veja, a LOA que está em vigor esse ano é a LOA, né, que foi elaborada no ano passado, né? Veja, o Poder Executivo, ele apresenta o projeto de lei orçamentária anual em um ano, aí ele é aprovado para vigorar no ano seguinte, né? Então, veja, se o Ministério Público não apresentar a sua proposta orçamentária, o que o Poder Executivo vai fazer? Ele vai falar, eu vou tomar como base aqui os valores que constam na LOA que está em vigor, ou seja, a LOA desse ano que foi elaborada no ano anterior, né? Joia. Agora vamos imaginar outro caso. Vamos imaginar que o Ministério Público apresente a sua proposta orçamentária, mas apresente uma MP, o MP apresenta uma proposta, que não está em conformidade, com a LDO. Ou seja, uma proposta orçamentária cujos valores extrapolam os limites definidos na LDO. O que a Constituição vai dizer? Aqui, meus amigos, o Poder Executivo vai fazer cortes. Poder Executivo fará ajustes nessa proposta orçamentária. O que são esses ajustes? Fazer cortes mesmo. Imagina que o Ministério Público apresenta a sua proposta orçamentária com valores superiores, que extrapolam os limites definidos na LDO. O Poder Executivo não tem o que fazer a não ser proceder a ajustes, proceder a cortes na proposta orçamentária, tá? Nada mais natural. Isso aqui é igualzinho para o Poder Judiciário, tá? Vamos seguir em frente? Falando agora das funções institucionais do Ministério Público. As funções institucionais aparecem aqui no artigo 129. Alguns concursos cobram a literalidade do artigo 129, então você precisa saber, não dê bobeira quanto a isso. Observe, num primeiro momento, eu digo para vocês, essas atribuições aqui, essas funções institucionais do Ministério Público, elas formam um rol não exaustivo, não taxativo. Por quê? Porque existem podem ser atribuídas outras competências ao Ministério Público, além dessas que estão aqui. A maior prova disso é o inciso 9, que diz assim, função institucional do Ministério Público, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Afinal de contas, a representação judicial e consultoria jurídica não é missão do Ministério Público, né? Representação judicial e consultoria jurídica é missão da advocacia pública. Não é missão do Ministério Público, né? Então vejam, o artigo 129, ele nos traz um rol não exaustivo, não taxativo de atribuições do Ministério Público. E aí vamos ver então quais são essas funções institucionais, vamos ver mais detalhadamente. Primeiro aqui, inciso 1. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública. Então veja aqui, o Ministério Público, ele é titular da ação penal. Mas aprofundando um pouquinho, então quando eu falo que ele é titular da ação penal, significa que ele faz a denúncia, né? Ele faz a denúncia de um crime ao Poder Judiciário, né? Ele denuncia. E aí, se a gente estivesse estudando processo penal, aprofundaríamos mais aqui. Mas o Ministério Público, ele faz a denúncia de um crime ao Poder Judiciário. E aí, gente, o que acontece? Ele faz isso promovendo a ação penal pública. Mas agora, vamos imaginar que o Ministério Público ele fique inerte. Ele passa um prazo previsto na legislação sem que ele tenha promovido a ação penal pública. Aí, meus amigos, será possível a ação penal privada, subsidiária da pública, tá?
ação privada, ação penal, privada, subsidiária da pública. Quando é cabível a ação penal privada subsidiária da pública? Quando a ação penal pública não tiver sido ajuizada, não tiver sido intentada dentro do prazo legal, tá? Então, se a ação penal pública não tiver sido intentada no prazo legal, surge a possibilidade aqui, ó, de ação penal privada subsidiária da pública. Vamos lá, inciso 2. Outra função institucional do Ministério Público: zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. 3. Promover o inquérito civil e a ação civil pública. Então vejam, olha só que interessante. O Ministério Público, será que ele tem um poder de investigação? Ou é só a polícia que tem o poder de investigação? A polícia tem o poder de investigação, né? O que faz mediante inquérito policial, né? Mas o Ministério Público também tem poder de investigação. Assim já decidiu o STF. Então vejam, é possível que o Ministério Público faça uma denúncia com elementos que ele próprio colheu, só ele colheu, né? Então, o Ministério Público também tem um poder de investigação. O Ministério Público, ele promove o inquérito civil e a ação civil pública. Pergunto para vocês, a ação civil pública, ela é exclusividade do Ministério Público? Não. Então, vou colocar aqui a observação. Não é competência exclusiva do Ministério Público. A Defensoria Pública, por exemplo, pode propor ação civil pública, né? Qual que é o objetivo da ação civil pública? Aqui, ó, proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Não é competência exclusiva do MP, pode ser proposta também pela Defensoria Pública, né? Inciso 4. Compete ao Ministério Público promover a ação de inconstitucionalidade ou a representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nessa Constituição. Quando ele fala aqui em ação de inconstitucionalidade, ele está falando de maneira genérica para se referir não só à ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, mas também se referindo à ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, a ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e ainda a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. São todas essas ações aí do controle abstrato de constitucionalidade. Então, ADI, ADC, ADO, ADPF e ainda, ó, essa representação para fins de intervenção, que é a chamada ADI interventiva. Então, meus amigos, olha, aqui, na verdade, o Ministério Público pode promover essas ações todas aí. Na figura de quem? Na figura do Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República, que é um legitimado a propor essas ações do controle abstrato perante o STF. Ações de controle abstrato, ADI, ADC, ADPF, ADO, e a ação ADI interventiva, tá? Perante o STF também, tá? Então, o Procurador-Geral da República é legitimado para fazer isso aqui, tá? No caso da ADI interventiva, inclusive, é só o Procurador-Geral da República. É apenas ele que pode propor, né? Essa ADI interventiva é proposta pelo PGR mesmo, só por ele, perante o STF, para buscar a observância dos chamados princípios constitucionais sensíveis, tá? Que estão previstos na Constituição também. Vamos lá. Outra missão do Ministério Público. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. O Ministério Público vai dar uma proteção especial aí, então, para as populações indígenas.
6. Expedir notificações dos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Olha aqui o poder de investigação do Ministério Público, né? 7. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar. Então, o que é o controle externo? O Ministério Público ele vai ter a função de fiscalizar a atividade policial, para verificar se a atividade policial está atuando segundo a lei, segundo a Constituição. E o inciso 8, compete também ao Ministério Público requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Veja, quem conduz o inquérito policial não é o Ministério Público. Quem conduz o inquérito policial é um delegado de polícia. Delegado de polícia. Aí, observem o seguinte. O Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito. Ele vai determinar que a polícia investigue. Quando eu falo em requisitar, requisitar é pedir com efeito vinculante. O outro é obrigado, né? É obrigado a realizar, né? Então, se o Ministério Público requisitar a instauração de inquérito, o delegado de polícia é obrigado a instaurar o inquérito. Ele não pode simplesmente engavetar, não. Vamos lá. Terminamos aí a parte de funções institucionais do Ministério Público. O que costuma mais aparecer em prova, realmente é inconstitucional, é a literalidade desse artigo 129. Então, eu recomendo que depois você leia com calma o que diz a literalidade do artigo 129, que ele é o que é mais cobrado em prova, é justamente a literalidade. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre outros aspectos, vamos falar sobre ingresso na carreira do Ministério Público. Vem aqui comigo. Olha, o ingresso na carreira do Ministério Público, ele vai se dar mediante concurso público mesmo, né? Então aqui, ó, ingresso na carreira se dá mediante concurso público, que é um concurso público que obrigatoriamente será de provas e títulos. Provas e títulos. Ricardo, mas o concurso de técnico do MPU, de analista do MPU, ele não tem prova de títulos, não, que eu me lembre. Olha, eu estou falando aqui de ingresso na carreira do Ministério Público, para se tornar membro do Ministério Público. Eu não estou falando aqui dos requisitos para que alguém seja servidor do Ministério Público. Não, estou falando para que alguém seja membro. Quando eu falo em membro do Ministério Público, estou falando de um procurador da República, do procurador do Trabalho, né, do procurador da Justiça Militar. Estou falando de um promotor de justiça, né? Tranquilo, gente? Eu não estou falando aqui de servidor, tá? Então, estou falando aqui do ingresso na carreira de membro do Ministério Público. Então, concurso público será um concurso público de provas e títulos. Precisaremos da participação da OAB na sua realização. Participação da OAB. E ainda existe aqui o requisito de 3 anos de atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica. Esses 3 anos, claro, o indivíduo também tem que ser bacharel em direito, tá? É um requisito. Então, 3 anos de atividade jurídica do bacharel em direito. Esses 3 anos de atividade jurídica, eles só começam a contar a partir da conclusão do curso de graduação. Ou seja, da colação de grau. Ah, mas fulano, antes de ter concluído a graduação em Direito, ele já estava fazendo um estágio, né? Antes da graduação em Direito, ele já estava realizando atividade que contava como prática jurídica. Não, mas esses 3 anos aqui, eles contam a partir da conclusão do curso de Direito, ou seja, a partir da colação de grau, tá? Joia. Falando agora de garantias funcionais.
As garantias funcionais dos membros do Ministério Público são as seguintes. Primeira, vitaliciedade. A vitaliciedade, ela é adquirida após 2 anos de efetivo exercício, certo? Após 2 anos de efetivo exercício. Ricardo, eu lembro que quando nós estudamos Poder Judiciário, você disse lá que a vitaliciedade no primeiro grau, para aquele que entrou para o concurso, era após 2 anos de exercício. E que para aqueles que eram nomeados para um tribunal, a vitaliciedade era na data da posse. Lá no Judiciário eu falei isso mesmo. Aqui não precisa ter essa distinção, não precisa haver essa distinção em relação ao MPU, ao Ministério Público em geral. Por quê? Porque a única possibilidade de alguém ingressar no Ministério Público é mediante concurso. Ninguém vai ser nomeado para o Ministério Público, né? Nenhum advogado vai ser nomeado para ser membro do Ministério Público sem ter feito concurso. Não. Só entra no Ministério Público após o concurso público de prova de título. No Judiciário, não. No Judiciário é possível que uma pessoa, um advogado que nunca fez concurso na vida, se torne desembargador do TRF, desembargador do TJ, né? Sem problema nenhum. No Ministério Público, não, só entra mediante concurso. Então, a vitaliciedade para os membros do Ministério Público sempre será após 2 anos de efetivo exercício, tá? O que significa ter vitaliciedade? Ter vitaliciedade significa que só pode perder o cargo mediante sentença judicial transitada e julgado, tá? Outra garantia funcional é a inamovibilidade. Os membros do Ministério Público, inamovibilidade. Os membros do Ministério Público não poderão ser removidos de ofício. Não é possível, como regra, tá? Não é possível a remoção de ofício de um membro do Ministério Público. Ou seja, a remoção vai acontecer a pedido. Temos exceção, gente? Temos exceção. Porque a inamovibilidade não é absoluta. Então, salvo interesse público. Salvo motivo de interesse público. O interesse público, ele fica caracterizado quando há decisão da maioria absoluta do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, nós vamos estudar sobre ele mais à frente, ou maioria absoluta do órgão colegiado do MP. Do órgão colegiado do MP. Tá? Mas a regra geral é que não é possível a remoção de ofício. Regra geral é essa. Mas, pode acontecer remoção de ofício? Pode, porque a inamovibilidade não é absoluta. Então, pode acontecer a remoção de ofício por interesse público, que fica caracterizado quando eu tenho uma decisão da maioria absoluta do CNMP ou então decisão da maioria absoluta do órgão colegiado do Ministério Público. Veja que a remoção de ofício por interesse público, ela vai ter uma natureza de sanção administrativa que é aplicada ao membro do MP. Terceira garantia funcional é a irredutibilidade de subsídios. Essa garantia também existe lá para os membros do Poder Judiciário, né? A irredutibilidade de subsídios, ela significa apenas uma proteção ao valor nominal do subsídio. Proteção ao valor nominal dos subsídios. Ou seja, não há uma proteção ao valor real. Não se protege o subsídio de um membro do MP contra os efeitos inflacionários. Não há proteção, portanto, ao valor real. Existe uma proteção apenas ao valor nominal do subsídio. Ou seja, se hoje o subsídio de um membro do MPF é R$27 mil, amanhã não pode ser 25.
Pode continuar sendo 27 mesmo com a inflação? Pode, porque a proteção é apenas ao valor nominal. Tranquilo? Vamos lá, vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Eu disse que a vitaliciedade é adquirida após 2 anos. E a inamovibilidade? Ela também precisa aguardar 2 anos para ser adquirida pelo membro do Ministério Público? Sim ou não? Não. A inamovibilidade, ela é adquirida na data da posse. Tomou posse como membro do MP, adquiriu a inamovibilidade. A vitaliciedade, não. Aí tem que aguardar 2 anos de efetivo exercício, tá? Vamos em frente? Agora falando de vedações aos membros do Ministério Público. Essas vedações, o que elas buscam fazer, o que elas buscam trazer aos membros do MP é a imparcialidade. Elas são vedações, mas na verdade são garantias de imparcialidade, garantias de independência, que protegem a instituição Ministério Público e, ao mesmo tempo, protegem o membro do Ministério Público contra interferências externas. Quer ver? Então vamos lá. Artigo 128, 2. Então, as seguintes vedações aos membros do MP. Primeira, receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. B, exercer a advocacia. Atenção, atenção. Meus amigos, do jeito que está escrito aqui, você fica achando que a regra que se aplica ao MP é diferente da que se aplica ao judiciário. Mas não, a regra é a mesma, embora, se você olhar ali, o que diz a Constituição, lá na parte de vedações aos membros do judiciário, e quando você olha aqui, vedações aos membros do MP, você acha que tem uma diferença. Não. A regra aqui é a mesma, no final das contas, tá? Quando o membro do Ministério Público ele está em atividade, ou seja, ele está em exercício do cargo, ele não pode exercer advocacia, né? Se ele estiver atuando como membro do MP, se estiver no exercício do cargo, ele não pode exercer advocacia. Só que o membro do Ministério Público, ele pode se aposentar, ele pode se pedir exoneração, né? Nesses casos aí, ele poderá, se ele vier se aposentar, se ele vier a pedir exoneração, ele pode exercer advocacia, né? Mas terá que, para exercer advocacia no juízo ou tribunal perante o qual oficiava, ele precisa aguardar 3 anos, que é a quarentena de saída, tá? Então veja só, o membro do MP, ele não pode exercer advocacia quando no exercício do cargo. Quando no exercício do cargo. Agora, havendo aposentadoria ou exoneração, ele tem que, para exercer advocacia, ele tem que observar a quarentena de saída. Quarentena de saída é de 3 anos. Veja, se houve aposentadoria, a exoneração do membro do MP, ele já pode exercer advocacia no dia seguinte da exoneração, da aposentadoria? Pode. No dia seguinte. Mas para exercer a advocacia no juízo ou no tribunal perante o qual ele oficiava, aí ele precisa aguardar 3 anos. Isso aí existe para evitar aquela situação em que o membro do MP, ele pede exoneração, vai advogar, e aí ele conhece o juiz, aí ele vai atuar, né, como advogado, junto a um juiz com o qual ele estava sempre trabalhando junto, né? Então, para se evitar qualquer tipo de relação de promiscuidade, né, que existe essa quarentena de saída. Então, de novo, quando ele está no exercício do cargo, né, um cargo do Ministério Público, de membro do MP, ele não pode exercer advocacia.
Se ele se aposentar, se ele for exonerado, ele pode exercer advocacia no dia seguinte já. Mas para exercer advocacia no juízo ou tribunal perante o qual oficiava, tem que esperar 3 anos, que é a quarentena de saída, tá? Eu tenho um jeito de guardar, que é o seguinte, eu penso que existe a quarentena de entrada e a quarentena de saída. A quarentena de entrada é aquele requisito de 3 anos de atividade jurídica, né? Para poder entrar na carreira do Ministério Público. Então, uma quarentena de entrada de 3 anos. E aí eu tenho a quarentena de saída, que também vai ser de 3 anos. A vitaliciedade, por sua vez, então são prazos que você não pode confundir, né? Quarentena de entrada e quarentena de saída, 3 anos. E 2 anos para aquisição da vitaliciedade, tá? Cuidado com esses prazos, às vezes as pessoas se embananam um pouco. Vamos lá, os membros do MP, eles também não podem participar de sociedade comercial na forma da lei, eles não podem exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Então vejam, é possível a acumulação de cargos por um membro do MP. Ele pode ser membro do Ministério Público e também professor de uma universidade pública, tá? Mas com exceção ao exercício do magistério, ele não pode exercer, ele não pode acumular nenhuma outra atividade, né, com a de membro do Ministério Público. Ele também não pode exercer atividade político-partidária, não pode nem mesmo estar afiliado a um partido político, e ele não pode receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então, atenção, ó, essa aqui, observem, a linha F é uma vedação relativa, né? É uma vedação relativa ao membro do Ministério Público. Por quê? Porque a lei pode prever exceções, como, por exemplo, presentes de pequeno valor que poderão ser dados a um membro do Ministério Público, tá? Nos termos da lei sempre, tá bom? Vamos seguindo. Falando agora sobre a chefia do Ministério Público, tanto do Ministério Público da União quanto do Ministério Público dos Estados. Então eu tenho aqui, ó, primeiro, a figura do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, quem é ele, né? Ele é o chefe do MPU, é o chefe do Ministério Público da União, tá? O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União. É nomeado pelo Presidente da República. Mas antes, existe a necessidade de aprovação prévia do Senado Federal. Quer ver a pegadinha mais malandra que existe aqui? Ó? O Senado Federal aprova, tá? Em votação secreta, após uma arguição pública. Tá? Então, a aprovação prévia do Senado não é do Congresso, tá? É do Senado Federal. Votação secreta após a arguição pública. A arguição pública é a sabatina que é feita, né? Interessante, se você for no YouTube mesmo, você consegue jogar lá no YouTube, sabatina do Procurador-Geral da República. Você vai achar, por exemplo, o Rodrigo Janot sendo sabatinado pelo Senado. Então é interessante, tá? É uma arguição pública. A arguição pública é a sabatina. Mas a votação em si é no plenário, uma votação secreta. Tá bom? Joia. Então, veja. Tem uma pegadinha que é malandra aqui, que é a seguinte. Dizer que há uma lista tríplice para o procurador, para definir quem será o Procurador-Geral da República. Por que eu digo que é uma pegadinha malandra? Porque vocês vão ver aí, vocês podem ver, pesquisem, se você pesquisar no Google, eu tenho certeza que você vai achar um monte de coisa falando de lista tríplice para a escolha do PGR. Você vai achar.
A Constituição não prevê lista tríplice para a escolha do PGR. A lei não prevê lista tríplice para a escolha do PGR. Então, se cair na sua prova dizendo que existe uma lista tríplice para aprovação do PGR, você vai marcar que tá, para a escolha do PGR, você vai marcar que está errado, tá? Só que existe uma tradição que vem lá desde 2001, de o Ministério Público da União, né, fazer a associação lá dos procuradores e tal, fazer uma lista tríplice e encaminhar essa lista tríplice, já ordenado numa votação, né, o nome de 3 indicados para ser Procurador-Geral da República. Isso é uma tradição, tá, que existe desde 2001, mas não é uma lista tríplice formal, percebam? Não é uma lista tríplice formal. Eu digo para vocês o seguinte, não há lista tríplice. Não há lista tríplice para escolha do PGR. Porque a Constituição não prevê, porque as leis não prevêem. É apenas uma tradição, tudo bem? Uma tradição que se consolidou, a Associação dos Procuradores, ela faz a lista tríplice e manda para o presidente, mas o presidente não tem que seguir ela não, tá? Vamos lá, o que mais? Temos aqui que falar ainda dos requisitos para que alguém seja nomeado PGR. Os requisitos são os seguintes. Primeiro requisito, tem que ter mais de 35 anos, tem que ser integrante da carreira, olha que coisa, tem que ser integrante do MPU. Pode ser de qualquer uma das carreiras. Pode ser do MPF, do Ministério Público Militar, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público DF Territórios. Né? Mas tem que ser integrante do MPU. Então não pode ser alguém de fora, tá? E esses são os requisitos. E ele precisa ter um mandato, ele vai ter um mandato de 2 anos. Mas é possível que ocorram sucessivas reconduções. São 2 anos de mandato, mas o sujeito pode ser reconduzido 5 vezes, 10 vezes, não importa. São admitidas sucessivas reconduções. Mas a cada recondução dessa, precisaremos de ter uma sabatina, uma aprovação do Senado, em todas elas aqui, tá? A Constituição ainda fala da destituição, né? A destituição do PGR. A destituição do PGR, por iniciativa do Presidente da República, né? Depende de aprovação do Senado. Depende de aprovação do Senado. Veja só, vamos imaginar a seguinte situação. O PGR esteja investigando, né? Depende de aprovação do Senado. O PGR esteja investigando o presidente da República. Ou então, alguns ministros de Estado. Seria um absurdo imaginar que o presidente da República poderia destituí-lo livremente. Lógico que não, né? Seria um absurdo pensar isso. Né? O presidente está sendo investigado, ele vai destituir PGR. Não pode, né? Agora, por isso que a Constituição prevê que, garantindo aí mais uma vez a independência e a imparcialidade do Ministério Público, a Constituição prevê que se o presidente quiser destituir o PGR, ele depende para isso da aprovação do Senado. Tá? Vamos falar agora dos Procuradores Gerais de Justiça. Procuradores Gerais de Justiça são os chefes do Ministério Público do Estado. Então, o chefe do MPE de cada estado é chamado de Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, meus amigos, ele é nomeado por quem? Ele é nomeado pelo chefe do Executivo também. Aqui, então, pelo governador.
Na nomeação do Procurador-Geral de Justiça, na nomeação dele, não há participação do Legislativo na nomeação. Não há participação do Poder Legislativo. Vejam, é diferente do modelo de nomeação do PGR. Na nomeação do PGR, há necessidade de aprovação prévia do Senado. Aqui não há aprovação da Assembleia Legislativa, não. O governador nomeia. E aqui, o governador nomeia a partir de uma lista tríplice. Então, há lista tríplice. A Constituição prevê isso expressamente. Então, o órgão colegiado do Ministério Público do Estado vai fazer uma lista tríplice, encaminhar para o governador e o governador faz a nomeação, tá? Falando aqui de requisitos. Então, o governador nomeia o PGJ, né, Procurador-Geral de Justiça. Esse Procurador-Geral de Justiça, ele também precisa ser integrante. Ele tem que ser integrante da carreira. Ele tem que ser do Ministério Público do Estado, tá? O mandato dele, o mandato também é de 2 anos. Só que aqui não são admitidas sucessivas reconduções. Veja, tem umas diferenças chatinhas, né? Aqui, admitida apenas uma recondução. Apenas uma. Então, 2 anos, mais 2 anos no máximo, tá? E para finalizar, a destituição. A destituição, sim. A destituição do PGJ, destituição do Procurador-Geral de Justiça. Ela vai depender, sim, de aprovação da Assembleia Legislativa, tá? Assembleia Legislativa. Seria absurdo pensar que o governador pode destituir o Procurador-Geral de Justiça sem aprovação da Assembleia, porque é aquela situação. Imagina, o governador está sendo investigado, pelo Procurador-Geral de Justiça, né? Aí ele vai destituir o Procurador-Geral de Justiça. Não dá para pensar nisso. Então, a Assembleia Legislativa pode, por decisão da maioria absoluta dos membros, pode decidir destituir. Ela tem que autorizar essa destituição. Tudo bem, gente? Tranquilo. Tem um caso especial que eu gostaria de comentar com vocês, que é o seguinte. Existe a figura do Procurador-Geral de Justiça do MPDFT, né? Olha, o Ministério Público do DF é organizado e mantido por quem? Pela União. Então, quem nomeia, olha que coisa, quem nomeia o Procurador-Geral de Justiça do DF não é o governador do DF. Quem nomeia o Procurador-Geral de Justiça do DF é o presidente da República. Tudo bem? É o presidente da República. O presidente da República nomeia o Procurador-Geral de Justiça do DF e não o governador. Vamos lá, vamos em frente. Ministério Público junto às Cortes de Contas. Quando eu falo em Cortes de Contas, eu estou falando do TCU, Tribunal de Contas da União, e estou falando dos TCS, Tribunal de Contas dos Estados. O Ministério Público junto às Cortes de Contas, ele é um MP, é um Ministério Público especial. O que eu quero dizer com isso? Ele é um Ministério Público especial, por quê? Porque ele não integra o Ministério Público Comum. Ele não integra o Ministério Público
comum. Quando eu falo em Ministério Público Comum, eu estou me referindo ao MPU e aos MPS. Tá? Então, veja, o Ministério Público junto ao TCU não integra o MPU. O Ministério Público junto ao TCE de São Paulo não integra o Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, são aí ministérios públicos especiais. Justamente por isso, esse Ministério Público junto às Cortes de Contas, ele não exerce as atribuições do artigo 129 da Constituição. O artigo 129 da Constituição Federal, que trata das funções institucionais do Ministério Público. As funções do Ministério Público junto às Cortes de Contas são funções próprias. Não são as do artigo 129. São atribuições, são funções que estão relacionadas às atividades dos tribunais de contas. Veja, o Ministério Público junto aos tribunais de contas, eles integram a estrutura do próprio Tribunal de Contas. Então, vou colocar isso aqui também. Integra a estrutura da Corte de Contas. Então, por exemplo, o Ministério Público junto ao TCU, ele não integra o MPU, mas sim integra o próprio TCU. Então, vejam, aquela lei complementar de organização do Ministério Público da União, ela não abarca o Ministério Público junto ao TCU. A organização do Ministério Público junto ao TCU se faz mediante lei de iniciativa do TCU. Tudo bem? Então, o TCU apresenta projeto de lei que vai tratar da organização do Ministério Público junto ao TCU. O TCE de um determinado estado apresenta projeto de lei que versa sobre a organização do Ministério Público junto ao TCE daquele estado. Tá? Então, não é aquela lei complementar de organização do Ministério Público, ela não se aplica ao Ministério Público junto às Cortes de Contas. Tudo bem? Meus amigos, vamos agora fazer uma questão de prova. Vem comigo aqui, ó. Uma lei complementar estadual, né, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado, que estabelecesse organização, atribuições e estatuto do Ministério Público do Estado em questão, prevendo ser vedado a seus membros o exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, seria... E aí, meus amigos, ó, então uma lei complementar estadual de iniciativa de quem? Iniciativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado, tá? E aí, meus amigos, essa lei complementar estadual, ela está dizendo que é vedado ao membro do MP exercer qualquer outra função, a não ser uma de magistério. E aí, essa lei é compatível com a Constituição? Sim ou não? Meus amigos, a resposta já está aqui de cara, né? Ela é compatível com a Constituição, sim. Vamos entender o porquê. Primeiro ponto, a lei complementar que versa sobre a organização do Ministério Público do Estado, lei complementar, estadual, portanto, ela é de iniciativa de quem? É de iniciativa concorrente do governador e do Procurador-Geral de Justiça. Então, aqui está tudo ok quanto à iniciativa, né? Porque foi iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, então, ok quanto a isso. O Procurador-Geral de Justiça pode mesmo apresentar projeto de lei complementar, versando sobre a organização do Ministério Público do Estado. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, essa lei complementar disse que o membro do MP não pode exercer nenhuma outra função pública, salvo uma de magistério. Tudo bem quanto a isso? Tudo bem, apenas reproduzir o que está na Constituição Federal. Então, ok. Letra A, o gabarito, compatível com a Constituição. Letra B, vejam, incompatível com a Constituição por se tratar de matéria de competência da União e não dos Estados. Errado, né? Lógico, o Estado pode organizar o seu Ministério Público, né?
Letra C, incompatível com a Constituição por se tratar de matéria reservada à lei ordinária. Errado. É lei complementar mesmo. Letra D, é incompatível com a Constituição por se tratar de matéria de iniciativa privativa do governador. Não, é uma iniciativa concorrente do governador e do PGJ. E letra E, incompatível com a Constituição, pois esta permite ao membro do Ministério Público em disponibilidade o exercício de outra função pública que não apenas uma de magistério. Tá? Errado também, né? Porque ele só pode exercer uma função de magistério, não pode outra função pública. Tá? Vamos lá. Tranquila essa questão, podemos partir para a próxima. Vamos lá. A Constituição Federal veda ao membro do Ministério Público exercer, letra A, qualquer outra função pública, ainda quando estiver em disponibilidade, com exceção de exercer uma função de magistério. E aí, gente? A Constituição proíbe que o membro do Ministério Público exerça qualquer outra função? Ok. Ainda quando estiver em disponibilidade? Ok também. Com exceção de exercer uma função de magistério, né? É isso mesmo, é a gabarito letra A. Vejam como as bancas gostam de cobrar esse mesmo assunto, né? Aqui, ó, a letra B, o erro é que está falando sem exceção, né? Está falando sem qualquer exceção, então esse é um erro, porque ele pode exercer a função de magistério. A letra C também vai estar errada, porque fala que ele pode exercer a função de defensor público. Não pode, né? Ele não pode exercer advocacia, não pode exercer de jeito nenhum. Letra D, algumas funções públicas pré-determinadas taxativamente no texto constitucional. Errado, porque ele só pode a de magistério. E letra E, qualquer outra função, exceto quando estiver em disponibilidade, sem qualquer exceção. Errado também. Então, gabarito letra A. Vamos lá, mais uma questão. Afonso tem 39 anos e é subprocurador-geral da República. Nesse caso, Afonso, letra A, não poderá ser nomeado procurador-geral da República. Não poderá ser nomeado, pois já exerce cargo para o qual foi nomeado após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado para mandato de até 2 anos. Errado. Ele pode ser nomeado, sim, né? Depende da escolha do presidente após a aprovação do Senado, né? Letra B. O presidente escolhe, o Senado aprova e o presidente nomeia. Letra B. Poderá ser nomeado procurador-geral da República? Pode, porque ele tem mais de 35 anos, então ele pode. Após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos integrantes da carreira. Não são os integrantes da carreira que aprovam. Maioria absoluta do Senado, né? Mandato não são de 4 anos, são apenas 2 anos. Permitida a recondução. Sim, permitidas sucessivas reconduções. Então, errada essa daqui. Mais uma. Não poderá ser nomeado procurador-geral da República, pois idade mínima para tal nomeação é 40 anos. Errado. Nomeação, idade mínima 35 anos. Letra D. Poderá ser nomeado procurador-geral da República após a aprovação de seu nome por votação em cada casa do Congresso. Não, é aprovação pelo Senado Federal e não em cada casa do Congresso, né? Aqui também tem nada a ver 3/5, né? É maioria absoluta. O mandato não são 4 anos, são 2. E a letra E, o nosso gabarito, foi questão tranquila, né? Poderá ser nomeado procurador-geral da República após a aprovação do nome pela maioria absoluta dos membros do Senado, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. A Constituição fala desse jeito mesmo, permitida a recondução. Na verdade, quando ele fala permitida a recondução, ele está abrindo a possibilidade para que sejam feitas sucessivas reconduções. Quantas forem possíveis, quantas o procurador-geral quiser e, claro, o presidente quiser nomear ele também. Então, são sucessivas reconduções. No caso do Procurador-Geral de Justiça, aí não. Procurador-Geral de Justiça é apenas uma recondução, tá? Procurador-Geral da República, sucessivas reconduções. Vamos lá, em frente. Dado o princípio da unidade, os membros do MP podem ser substituídos uns pelos outros, desde que sejam da mesma carreira. Olha só, essa questão aqui é pegadinha, ela está errada. Por quê?
Não é o princípio da unidade que fala isso. É o princípio da indivisibilidade. Pelo princípio da indivisibilidade, nós temos que os membros do MP não estão vinculados a um processo. Então, eles podem ser substituídos ao longo de um processo por outro membro da carreira, né? Desde que, claro, essa substituição aconteça segundo critérios objetivos e pré-determinados, né? A fim de que não se viole a independência funcional, tá? Então, o erro aqui foi ter falado em unidade. Na verdade, é indivisibilidade. Mais uma, o princípio da independência funcional e a fortiori, o princípio do promotor natural, protegem o membro do Ministério Público contra ato de superior que pretenda subtrair-lhe competência fixada por critérios pré-determinados abstratamente. Então é isso mesmo, gente. Protege mesmo. O princípio da independência funcional, o princípio do promotor natural, ele protege o membro do Ministério Público contra um ato de superior que pretenda subtrair-lhe competência fixada por critérios pré-determinados. Então veja, quem vai ser o promotor, né? Quem vai ser o membro do MP responsável por aquele processo? Vai ser aquele membro segundo regras objetivas, pré-determinadas. Não pode, então, de uma hora para outra, um superior hierárquico, né, o PGR, falar assim, eu vou substituir aquela galera lá de Curitiba. Eu vou substituir os membros do MPF que estão cuidando da Lava Jato. Vou colocar outros lá agora. Ele pode fazer isso? Não pode. Porque vigora o princípio da independência funcional, promotor e o princípio do promotor natural, né? A indivisibilidade diz que os membros do MP não estão vinculados a um processo, né? Ou seja, podem ser substituídos por outro, mas segundo critérios objetivos e pré-determinados. Então essa questão está certa, são proteção mesmo para o membro do MP. Mais uma, são princípios institucionais do Ministério Público a seletividade, uniformidade e independência funcional. Errado, né? Na verdade aqui é unidade, indivisibilidade e independência funcional. Mais uma, os procuradores gerais dos estados poderão ser destituídos por deliberação do Procurador-Geral da República. Errada, né? Por que está errada? Porque o Procurador-Geral do Estado ele pode ser destituído por deliberação de quem? Da Assembleia Legislativa, né? Deliberação da Assembleia Legislativa. Igual o Procurador-Geral da República. Para ele ser destituído é necessária a aprovação do Senado, tá? Para a destituição dele. Tudo bem? Meus amigos, agora nós terminamos o tema Ministério Público.